não dei as boas-vindas a quem nos visita. Já vamos para lá de meio do nosso tempo juntos. Mas olha, espero que te sintas bem-vindo no nosso meio. Amém? Como eu já disse, há lugar para todos à mesa, na mesa do Pai. E de alguma forma, o nosso ajuntamento, a nossa reunião deve ser uma imagem disso. Nós queremos saber acolher. Nem sempre sabemos acolher tão bem. Nem sempre vamos fazer as coisas bem feitas. Mas espero que sejas gracioso connosco. E à semelhança do que acontece num casamento, quando nós vivemos perto de outras pessoas, se há uma característica que precisamos ter é a capacidade de perdoar. Porque às vezes as pessoas vão nos falhar de propósito, outras vezes vão falhar sem querer, às vezes em que somos muito magoados e alguém nos magoou sem saber. Às vezes nem foi que a pessoa nos magoou, nós é que ficámos magoados e a pessoa nem sabe. Mas nós precisamos ser rápidos a libertar perdão, para não ficarmos nós presos a isso. Há quem diga, e isto não é da Bíblia, é até uma expressão popular, que não perdoar é do género ter um copo de veneno e sermos nós próprios a beber. Porque o que vai nos fazer mal é a nós. Preparamos um copo de veneno por causa de uma ofensa, mas depois quem o bebe somos nós. E a falta de perdão tem essa grande capacidade, que é de nos fazer mal, de nos contaminar. Mas também nós confiamos em Deus, que Ele nos dá a capacidade até para perdoar aquilo que parece imperdoável. A Bíblia diz que para Deus não há impossíveis. Amém? Estava à espera de ter ouvido um amém nesta parte, mas assim os irmãos que estão a ver lá em casa ainda pensam que eu estou aqui sozinho. Então, eu quero fazer uma pergunta. Tiveste alguma alcunha quando eras mais novo? Não digas qual é, porque algumas não se podem dizer. Alguns de nós, quando éramos mais novos, puseram-nos uma alcunha. Algumas pessoas referiam-se a nós com uma expressão. Eu não sei, diz-se alcunha no Brasil? Não. Apelido? Mas apelido não é do nome. Não, é uma coisa inventada, tipo bola 8, grandão, careca. A careca não se diz, irmão, estou a brincar. A mim chamavam-me Feijão. Houve uma altura, havia um rapaz que nós lhe chamávamos o Marciano, e não era no bom sentido, porque parecia, ele não era verde, mas ele era diferente. Ele era bem diferente. Eu não vou dizer, mas ele era muito diferente. Mas ele tinha um amigo que não sei porque tinha uma alcunha de Feijão. E ele achava que eu era parecido com esse amigo dele. E vá-de-me chamar Feijão também. Eu acho que era porque eu era pequeno e forte. Mas sou eu que estou a achar, porque ninguém me disse. A verdade é que por causa do Marciano me chamar Feijão, uma série de gente da nossa turma passou a chamar-me Feijão naquela altura que eu tinha 13, 14 anos. E quando se tem 13, 14 anos, nós não queremos alcunhas. Especialmente quando não são para descrever qualidades nossas. Se fosse tipo, imagina, no meu caso, um talento incrível para o futebol, chamarem-me Ronaldo. Estava certo. Mas era difícil, porque eu não, talento não. Tipo, com os pés dá para pisar uvas e... Pronto, mas os mais novos estão a pensar, agora não percebi. Houve uma altura em que as uvas se pisavam para fazer vinho, né? E eu ainda fiz isso. Mas se me chamassem Bonitão, agora Feijão, também termina em ão, mas não... Vá lá, quem é que já teve um apelido ou uma alcunha menos bonita? Ok. No Médio Oriente, há muitos anos atrás, não era sequer coisa de apelido ou alcunha, como nós dizemos. O nome da criança, muitas vezes, era determinado pelas circunstâncias da gravidez ou do próprio nascimento, ou às vezes do que sucedia depois. E eu não sei, mas eu sei que está aqui irmãos de muitas idades, de muitas gerações, de muitos lugares diferentes. Eu acho isso ótimo.
Mas há lugares e houve alturas onde não se dava o nome aos bebés logo quando nasciam. Alguém já passou por coisas dessas? De não se dar os nomes? Há uns anos atrás fui à Guiné-Bissau. Pela primeira vez, quando eu fui a primeira vez à Guiné-Bissau, fui visitar uma tribo que vivia lá, bem no mato. E eles viviam e diziam que desde a independência, desde a guerra colonial, não iam lá portugueses. Como eles dizem, não iam lá brancos. E eu estava de t-shirt e toda a gente achava um piadão aos meus pelos dos braços, porque o africano praticamente não tem. E até alguns pensavam que é porque em Portugal faz frio, por isso nós temos este pelo todo, alguns de nós, que é para cobrir do frio. Mas eu disse, não faz assim tanto frio como isso. E se eu vier para aqui o pelo não me vai cair. Mas lá estava no meio e depois vimos um bebê lindo que vivia lá nas palhotas, né? Aquelas casinhas. E perguntámos como é que se chama. É uma coisa que nós fazemos muito aqui. Como é que se chama o bebê? Não tem nome. Não tem nome. Ah, não. Contraditor. Esta conversa contraditor. Porquê? É que os bebés aqui morrem muito. Os bebés morrem muito. Então nós só damos nome ao fim de um tempo para ver se ele fica. Para ver se pega. Uau! Foi assim tipo um murro no estômago. Um lugar de difícil acesso. Para se chegar lá, tinha que se passar um pântano, uma zona em que punhamos assim os pés no lodo e vinha literalmente acima do joelho. Os irmãos que foram o ano passado e fez ontem um ano que nós regressámos, 8 de nós fomos à Guiné-Bissau, os irmãos que foram estão a pensar, graças a Deus que o pastor não nos levou para este sítio. Não é? Olha, pôr o pé assim na lama e faz assim. E quando tira... E milhares de caranguejos. É muito interessante, uma experiência muito interessante. Até porque quando a gente põe a perna não sabe o que é que lá está debaixo. Eu tenho umas fotos que para além do cinzento... e era cinzento a lama. Não sei porquê. A minha perna, para além de cinzenta, tinha sangue também. Meu. Porque a gente não sabe o que é que lá está. Estão paus, estão coisas, estão bichos. É muito giro. Mas, para chegar lá tinha que se passar por isso, depois lá no meio do mato e tal. Mas o menino não tinha nome. Mas porque tiveram a nossa visita e porque um dos meus amigos foi gracioso ao ponto de dar uma prenda àquela família, deram-lhe o nome de Carlos. Que maravilha, eu achei tão bonito. Então o Carlinhos era um bebê gordinho, muito bonito, com um ar saudável e bastante animado, só um pouco assustado de ver os brancos. Nunca tinha visto nenhum, era uma coisa assim esquisita. As pessoas estão muito claras, não sei o que é que se passa. Mas, às vezes, nós temos um nome que fica connosco por causa de alguma circunstância. Naquele caso, o Carlinhos ficou com o nome por causa de uma visita à aldeia. Porque, provavelmente, ele seria um Mohamed, um outro nome qualquer, Gomes, que é muito comum encontrar, ou outros nomes que há lá na Guiné-Bissau. Hoje eu quero que nós olhemos um bocadinho para a história de um homem chamado Jacó. A sua história cobre uma série, portanto vários de capítulos do Antigo Testamento lá no livro de Gênesis, e Jacó foi-lhe dado este nome e a Bíblia diz o porquê. E nós vamos olhar para ver o porquê deste nome. Depois vamos avançar um pouquinho. No capítulo 27. Não, desculpem. É o 25. É o 25, desculpem. Gênesis capítulo 25 diz assim. No versículo 22. Os dois bebés lutavam um com o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou o Senhor a esse respeito. Por que é que isto está a acontecer comigo? Perguntou ela. E o Senhor respondeu, os filhos em teu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo serão rivais.
Uma nação será mais forte que a outra, e o seu filho mais velho servirá ao seu filho mais novo. Quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu que de facto eram gêmeos. O primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos, olha, da minha família. Por isso o chamaram de Esaú. Depois nasceu o outro gêmeo, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso o chamaram de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Então aqui a palavra de Deus diz que a Jacó lhe foi colocado o nome porque ele saiu do ventre de sua mãe agarrado ao calcanhar do Esaú. E se nós fôssemos a traduzir este nome de Jacó, há várias possibilidades, mas nenhuma delas é boa. Aquele menino nasce com um título, digamos assim, com uma alcunha, com um apelido de enganador, de usurpador, suplantador, aquele que agarra o que não é seu. É desagradável. Eu não sei se foi por causa disso, mas a verdade é que há uma boa fase, um bom período da vida de Jacó, em que ele vive de uma maneira errada. Ele enganou, ele sofreu parcialidade por parte da mãe, ele era o preferido, o menino lindo da mamã, talvez porque ela tinha ouvido uma palavra de Deus, mas depois, sabe, não sei se vocês conseguem relacionar com isto, mas às vezes as pessoas entendem uma coisa de Deus, mas na vida prática depois não conseguimos tornar aquilo palpável. Às vezes nós falhamos em concretizar alguma coisa que Deus tem colocado no nosso coração. Eu consigo me relacionar com isso. O nosso papel não é de julgar Rebeca, nem é de julgar-nos uns aos outros. Eu estava à espera de um amém também nesta fase. Mas a verdade é que ele depois mente, afirmando ser o seu irmão. Ele fica com direitos porque o irmão lhes dá, ele aproveita-se do seu irmão, depois engana o pai, seguindo indicações da mãe, conlui com a mãe. Ele era alguém com uma história feia. Mas ele já tinha ouvido falar de Deus. Ele cresce num contexto em que já se conhecia Deus. Mas mesmo assim, ele era um homem que procurava fazer as coisas um pouco à sua maneira. De vez em quando ele seguia indicações. Por exemplo, a dada altura, os seus pais dizem, porque Esaú tinha casado com duas mulheres que não eram da etnia deles, e estavam a dar muito trabalho à família, pelo menos na perspectiva dos sogros, que é o que a Bíblia diz, mas é dito, não cases com mulheres dessa etnia. Então Esaú foi fazer aquilo que os seus pais disseram. Nem tudo, em toda a história é tudo errado, certo? E aquilo que nós fazemos de certo também não apaga o errado, mas também o que fazemos de errado não apaga o que está certo. Ninguém pode olhar para ti, ninguém deve olhar, ainda que às vezes fazem, olhar para ti ou para mim e dizer que tu és um fracasso, como se tudo fosse definido por uma qualquer alcunha. Mas eu gostava que nós fôssemos desafiados pelo Espírito Santo de Deus, e essa é a nossa oração, para nós não nos deixarmos marcar por aquilo que não é de Deus. Porque eu não sou aquilo que os outros dizem que eu sou necessariamente, tu não és aquilo que os outros dizem que tu és, eu sou o que Deus diz que eu sou. Mesmo que as circunstâncias sejam horríveis, mesmo que eu me tenha metido a mim próprio em circunstâncias horríveis, tenha provocado coisas horrendas, até, levando a um extremo, mas nós não temos que ser um produto do meio. Nós não temos que ser o que os outros acham que nós somos. Nós não temos que ser definidos por aquilo que os outros têm de perspectiva sobre a nossa vida. Se alguém disser que o Ruben é definido como pastor, pai, filho, neto, isso é apenas uma parte da história. Há mais do que isso, né? Se alguém disser o Ruben gostava de dormir mais que o que dorme, isso é verdade.
mas é uma parte da história. O Rúben come menos que o que gostaria, que é para não ficar mais pesado que o que gostaria. Também é verdade. Mas o Rúben gosta de comer carne. Louvado seja o Senhor. Amém. Rúben gosta de preparar um bom holocausto e pôr lá a carne. E também dou graças a Deus pelos irmãos que preparam os holocaustos para mim. Ainda ontem, o nosso jantar foram os irmãos que ofereceram e estava maravilhoso. Muito obrigado à Casa do Caril. Nós não temos que ser aquilo que os outros dizem, mas muitas vezes nós carregamos uma bagagem e acabamos por fazer uma coisa que eu ouvi os outros miúdos dizer e que eu acabei por dizer algumas vezes, que é: se eu tenho a fama, vou ter o proveito. Já tinham ouvido esta expressão? Já que dizes que eu sou assim, então eu vou-te dar razão para dizer. Cristão, aquele que é aperfeiçoado à imagem de Jesus Cristo, deve estar disposto a sofrer injustiça. Se o nosso Mestre Jesus Cristo, que nós dizemos ser o autor e o consumador, o princípio, o fim, o sustento, a base da nossa vida, o pão da nossa vida, Ele sofreu injustiça por nós, então quem sou eu para não querer sofrer injustiça? Então, se quiserem pôr essa fama, que seja injustamente. Diz a Bíblia que mentindo digam todo o mal sobre vocês. Que seja necessário mentir para dizerem mal de nós. Amém? Não vamos dar razão a quem nos acusa disto e daquilo. Não vamos cair naquela armadilha infantil de dizer: já que estão a dizer, então agora olha, perdido por 10, perdido por 1000. E vou-lhes dar razão para falar. Há um acontecimento na vida de Jacó, num lugar que passa a ser conhecido como Betel. Betel, traduzido para português, pode ser traduzido como casa de Deus. É bom estar na casa de Deus. É bom habitar no lugar onde Deus habita. Amém? Só que mesmo assim, isso não foi o encontro determinante da vida dele. No capítulo 32, vamos ler o que é que diz Gênesis capítulo 32. A partir do versículo 24. Nesta altura já Jacó era um homem adulto, até bem sucedido, com bastantes rebanhos, com esposas e filhos. Tinha sido já não só enganador, mas também ele próprio enganado. Tinha sido até explorado pelo sogro, que era tio dele, Labão. Mas neste momento ele está com medo. Neste momento que nós vamos ler, ele está com medo do seu irmão Esaú. Porque ele tinha enganado Esaú há muitos anos atrás. E havia uma possibilidade de Esaú querer acertar as contas de maneira violenta. Então diz assim, a partir do versículo 23. Depois de levá-los para a outra margem, ele fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem, que lutou com ele até ao amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. E o homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, enquanto não me abençoares. Qual é o teu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. E o homem disse: o teu nome não será mais Jacó. De agora em diante, chamar-te-ás Israel, pois lutaste com Deus e com os homens e venceste. Por favor, diga-me qual é o seu nome, disse Jacó. Por que é que quer saber o meu nome? Replicou o homem. E abençoou Jacó naquele lugar. E no versículo 30 diz: Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: eu vi Deus
face a face. E, no entanto, a minha vida foi poupada. Até aqui a palavra do Senhor. É tão interessante esta porção das Escrituras e durante anos foi muito intrigante para mim. Disse, mas o que é isto? Nós podemos entender pelo texto que não era apenas um homem. Começa por nos dizer que um homem vai lutar com Jacó. Mas depois percebemos que este homem não era um homem qualquer. E que era Deus. Uau! Porque ele diz, vou chamar aquele lugar Peniel. E enquanto que Betel é casa de Deus, Peniel é a face de Deus. E há uma diferença enorme em estarmos no mesmo lugar ou termos um encontro face a face. E o desafio para nós é que nós tenhamos encontros face a face com Deus. A partir de um encontro transformador, que depois mantenhamos a intencionalidade, a disciplina de encontros pessoais com o Senhor. Amém, igreja? Aqui vemos que Jacó teve um encontro com Deus. Deus foi tão gracioso a ponto de não o matar e de fingir que estava ali a entretê-lo, como que a lutar toda a noite, diz o texto. Ou seja, não estava a usar de todas as suas capacidades enquanto Deus, obviamente. E depois, vemos no versículo 25 que ele tocou a articulação do quadril de Jacó e deslocou. E a partir daí, Jacó passou a coxear toda a vida. Nenhum de nós é perfeito. Amém? Nenhum de nós é perfeito. Uns somos mais, escondemos melhor as nossas imperfeições, outros escondemos menos bem, mas nenhum de nós é perfeito. Todos nós temos alguma área em que coxeamos. Permitam uma liberdade em relação ao texto. Mas nós precisamos entender que até isso nos deve levar a entender que nós dependemos de Deus. Eu não consigo dar direito. Eu não consigo mais ser perfeito. Não consigo nem sequer ter a ilusão da perfeição. Por isso eu preciso do Senhor. Eu preciso desse encontro que me transforma, que me desafia, que me corrige. Em Gênesis, no capítulo 3, lá no início da criação, nós vemos que Deus se encontrava com Adão e Eva ao virar do dia, ao cair do dia, ao entardecer. Depois do pecado, esse encontro passou a ficou comprometido. Depois deles desobedecerem a Deus, esse encontro com Deus ficou comprometido. Não foi mais da mesma maneira. Mas Jesus Cristo veio para restaurar todas as coisas. E Jesus Cristo veio instaurar um novo tempo em que a presença de Deus não estava agora como que meio restrita a um lugar de encontro no templo. O Espírito Santo de Deus agora habita em cada um de nós. Nós somos morada de Deus. Então nós podemos ter um encontro com Deus em todo o tempo, em qualquer lugar. A grande pergunta é, será que eu estou disponível? Será que tu estás disponível? Será que estamos dispostos para que Deus mude o nosso nome? A Bíblia diz que nós temos um novo nome dado por Deus. Ainda não sabemos qual é, mas certamente que não é nem coxo, nem aleijado, nem enganador, nem Jacó que parece mais polido. Mas pode ser Israel. Tu lutaste com Deus e permaneceste. Tu não fugiste. Porque Jacó disse ao anjo do Senhor, ou ao Senhor que lutou com ele, a Deus, ele disse, não te deixarei ir sem que me abençoes, eu quero ser tocado por ti. Será que há esse desejo em nós? Ou será que fruto das circunstâncias
nós nos afastamos, fruto de alguma vergonha, fruto de algum receio por causa das nossas culpas, nós nos afastamos de Deus. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para a terminar. Filipenses 1,6 diz isso. E se a Bíblia diz, nós devemos confiar no que a palavra de Deus diz. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus, a palavra escrita de Deus. Até ao dia de Cristo Jesus nós estamos em obras. Disse Paulo aos Filipenses, eu estou certo que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para terminar, ou vai completá-la até ao dia do Senhor Jesus. Então, Ele começou alguma coisa, então nós precisamos de continuar no encontro com Deus. Nesse encontro em que somos transformados, em que somos revigorados. Às tantas, a transformação de que precisamos não é tanto corrigir alguns defeitos, mas às vezes é ir buscar consolo. Porque às vezes pode nos faltar o ânimo para o dia-a-dia. Alguns de nós, ao sair da cama, parece que já estamos cansados, parece que partimos já meio derrotados. Mas a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, se é em Cristo que nós somos mais do que vencedores, por causa daquele que nos amou, então eu preciso de estar em Cristo e eu estar com Cristo, eu ter esse encontro que muda a minha história, que muda a minha família. Amém? Uma vez eu estava no Casal Ventoso, uma área muito difícil aqui da região de Lisboa, onde havia muitos problemas com droga, onde havia muitos toxicodependentes, muitos vendedores. Eu uma vez vi uma rusga, eu estava lá e eu vi literalmente sacos de compras cheios de notas. Os polícias estavam a sair de casa dos traficantes com sacos de asas cheios de notas. E eu, olha que isto é um negócio lucrativo, hein? Eu disse, deixa cair algumas. Não estávamos, era com medo, que aquilo estava um ambiente tenso. Mas uma vez eu estava a traduzir uma moça que estava a dar testemunho e ela estava a contar aquelas pessoas que estavam a passar o seu testemunho. Ela disse, eu sou filha de pais alcoólicos, cresci a ser abusada de diferentes formas. Dizem as estatísticas de que eu me tornaria provavelmente alcoólica e abusadora. A probabilidade estava contra mim. E ela disse, e eu fui durante uns anos. Até ao dia em que eu tive um encontro com Cristo e a minha vida mudou. E eu hoje não sou mais aquilo que eu fui e contrario completamente as probabilidades. Se recuássemos 25 anos, podíamos encontrar o Feijão, o Ruben, com 18 anos. Tinha este casaco. Comprei este casaco quando tinha 18 anos. E vocês pensam, o pastor é poupadinho, hein? Sim, senhor. Está impecável. Foi em 1999. Tinha 18 anos. Já podem fazer contas. Comprei em fevereiro para o casamento do meu irmão, que foi em março. O casaco está-me largo, um bocadinho. Eu tinha mais músculos do que hoje. Não tinha mais osso, tinha mais músculos do que hoje. Era muito mais vaidoso do que hoje. Muito mais preocupado com a imagem, com a opinião dos outros em relação a mim próprio. De alguma maneira, alguns dias pelo menos, eu até era quase escravo da opinião que os outros tinham sobre mim. Não vou fazer isso porque o que é que os outros vão pensar? Não vou para ali porque o que é que os outros vão pensar? Eu dar folhetos na rua, convidar alguém para vir à igreja, falar de Jesus, isso soa no mínimo a muito aborrecido e antiquado. Eu não quero estar associado a isso. Eu tenho uma imagem a manter. Achava eu. Esse era o pensamento daquela altura. Em alguns dias, pelo menos. Algum tempo depois, um ano depois, tive um encontro com Deus que mudou a minha história. Em que passei a ir para a rua, distribuir folhetos. É verdade, eu confesso. Aguentam uma confissão?
Nos primeiros dias eu estava um bocado envergonhado a pensar: Deus, que eu não encontro ninguém que me conheça, que ninguém me veja com estas pessoas. Ainda era num tempo em que havia, ainda hoje há, mas havia algum preconceito em relação à aparência dos crentes, e até as moças jovens eram de alguma maneira obrigadas, coagidas, encorajadas fortemente a usar roupa das suas mães, tipo saias compridas e o cabelo por arranjar. E imaginamos nós que pudessem não fazer a depilação, mas é uma má ideia para ficar na nossa mente. Mas eu não queria muito ser encontrado naquele contexto. Mas o Senhor depois mudou-me. Eu disse: eu posso até não querer muito ser identificado com a igreja A, B ou C, mas com o Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. É para Ele que eu quero viver a minha vida. É para Ele que eu quero dar a minha vida. Vamos abrir a Bíblia, mesmo a terminar em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 registra a história de um encontro com Deus. Diz que no ano em que o rei Uzias morreu, Isaías 6:1, eu vi o Senhor. Ele estava sentado num trono alto, a borda do seu manto enchia o templo, acima dele haviam serafins, cada um com 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com outras 2 voavam. E diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As suas vozes sacudiam o templo até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. E eu disse: estou perdido, é o meu fim. Pois eu sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Os meus olhos, porém, viram o Senhor, o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente ou viva, que tinha tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: vê, esta brasa tocou os teus lábios, a tua culpa foi removida, os teus pecados foram perdoados. Então eu ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Pode ser um ano difícil, pode ser no ano em que morreu o rei Uzias, pode ser num ano de instabilidade política, de instabilidade financeira, pode ser num ano de doença. Mas o Senhor continua onde? No trono. O Senhor continua no trono e continua a querer um encontro comigo, um encontro contigo. E Ele é cheio de glória, é santo, 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 mas Ele não nos mata. Diante de um encontro destes, nós podemos ficar perplexos e dizer: ai de mim! Pois eu tenho uma alcunha, eu tenho um apelido, eu tenho uma limitação, eu manco, eu sou coxo, eu tenho imperfeições, eu tenho lábios impuros, eu tenho pensamentos impuros, eu tenho mãos impuras. E diante dessa visão e dessa constatação nós podemos fugir, mas que não seja assim comigo e contigo. O desafio é que diante da presença de Deus a gente fique firme. E o Senhor, com a sua graça, com a sua bondade, com a sua misericórdia, sabes o que é que Ele diz? Ele não diz: já era tarde para este encontro. Ele não diz isso. Ele não diz: já estás atrasado. Não diz isso. Ele disse: bem que tu precisavas deste encontro. Também não diz. Ele relembra-nos que a nossa imperfeição é retirada. À semelhança do que acontece aqui nesta visão de Isaías, Ele é tocado com uma brasa do altar e toda a impureza desaparece. Ele fica limpo. E aí, ao ouvir o Senhor perguntar: quem irá por nós? Ele responde determinado: eis-me aqui, envia-me a mim. Igreja, que nós possamos ficar firmes diante do encontro do Senhor. Nós possamos, à semelhança do que acontecia lá em Gênesis 3:8 e que se perdeu, que era um encontro com o Senhor diário, regular.
O que depois, mais tarde, ouvimos dizer como o lugar secreto, o lugar de encontro com o Senhor, que nós possamos permanecer firmes, sendo aperfeiçoados por Senhor e com esta disponibilidade de sermos tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos. Amém? Vamos mostrar um vídeo que é uma música de louvor. Está em inglês, mas nós podemos louvar e adorar o Senhor em qualquer língua e vamos usar este tempo como adoração, como uma entrega ao Senhor. E se alguém entender que é bom para si vir aqui à frente para receber oração, pode sair do seu lugar, deve sair do seu lugar e vir aqui receber oração e orarmos juntos e celebrarmos a Deus, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Amém? Está aí? E eu vou cantando em português de vez em quando. Aleluia. Mais encontros contigo, encontros transformadores, Senhor. Encontros em que somos lembrados de quem somos em Cristo, de quão perfeita é a obra do Senhor Jesus, de quão fiel Tu és para terminar a boa obra, Senhor, de que Tu limpas do nosso pecado, limpas da nossa imperfeição, Senhor. Vejo o Senhor, aleluia. Exaltado é o Senhor pela adoração dos povos de toda a terra. Vejo o Senhor, aleluia. Meus olhos viram o Rei, aleluia. Cordeiro sentado sobre o trono, que reina para todo sempre. Aleluia, o Senhor reina para todo sempre, o seu reino não terá fim. Aleluia. E nós reinaremos com Ele. Aleluia, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em Cristo nós temos a vitória e vemos o Senhor. Aleluia, não somos consumidos. Vejo o Senhor, face a face eu vi o Rei, o Cordeiro sobre o trono. Vejo o Senhor. De Deus que tira o pecado do mundo, que nos limpa de toda a iniquidade, que nos faz santos. Aleluia. Queremos caminhar em santidade para Ti, Senhor. O Seu manto, a Sua presença enche todo o templo.
louvor, a nossa adoração suba como incenso, Senhor, e seja agradável. Fruto de uma vida de obediência, de compromisso, de dedicação, não definidos por estar para trás, não definidos pelos nomes que nos colocaram, mas com o novo nome, o nome que foi conquistado pelo Cordeiro de Deus que está no trono. Aleluia! Filho Senhor, face a face eu vi o Rei, Cordeiro que está no trono. Reina para todo o sempre. Aleluia, igreja. Aleluia. Senhor, te louvamos, Deus, porque não somos mais definidos pelo nosso passado, pela nossa imperfeição, mas pela tua graça, pelo teu amor. Somos livres para te adorar, livres para te servir, para sermos enviados por ti, Senhor. Aleluia. É a tua presença que nos enche. Somos agora a habitação deste Deus Santo. Por isso nós também queremos caminhar em intensidade, em intencionalidade, para sermos santos como tu és santo, Deus. Oh Deus. Aleluia. Cantamos, santo, santo é o Senhor. Com os anjos nós cantamos, santo é o Senhor. Aleluia. O Cordeiro de Deus que está no trono, aleluia, que voltará. Exaltado acima de todo o nome. Aleluia. 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 Amém. Aleluia. O Senhor reina para todo o sempre. E nós reinaremos com Ele. Vamos louvá-lo, vamos adorá-lo com a nossa vida. Vamos deixar os rótulos, vamos deixar o pecado e o embaraço que nos impede, que nos faz cair. Ele reina para sempre. Aleluia, nós viveremos eternamente com o Senhor. Aleluia. E começamos já agora a cantar louvores, a adorar o Senhor. Aleluia. 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 Não temos que ter medo que o Senhor nos veja, de sermos vistos pelo Senhor. Pelo contrário, nós devemos separar tempo todos os dias para estar na sua presença. Mesmo sabendo que alguns dias Ele vai dizer: filho, tu precisas corrigir isto. Olha lá como é que tu não falaste. Olha lá como é que tu falaste. Sede perfeitos como eu sou perfeito, diz o Senhor. Aleluia. Hoje é dia de vitória, dia de encontro com Deus, dia de mais uma vez sermos marcados para que possamos, à semelhança do profeta, dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Não mais definido pelas opiniões dos outros, não mais definido pelos meus fracassos ou pelos fracassos dos outros, não mais definidos pela circunstância na qual eu cresci.
Anos depois daquela história que lemos, nós vemos que uma das mulheres de Jacó dá à luz um filho com muita dificuldade. E ela quis dar o nome a essa criança, a esse menino, de Benoni, por causa de todo o sofrimento. Mas Jacó já havia aprendido a lição. Ele não queria nem que ele, nem que ninguém mais fosse definido pelas circunstâncias difíceis, pelo seu meio, mas definidos por Deus. Ele chamou-lhe Benjamim. Benjamim, filho da minha mão direita, eu quero dizer, filho que está à minha mão direita. Nós somos filhos amados de Deus. Sabem? Todos nós somos filhos preferidos de Deus. Jacó era preferido da mãe, Esaú preferido do pai. Eu e tu somos todos nós filhos e filhas preferidos, prediletos do Senhor. Aleluia! Somos definidos por Ele. E só Ele é que pode ter uma multidão de todos os povos, de todas as nações, a prestar-lhe louvor, a servi-lo e a quem Ele ama a todos de maneira igual. Aleluia! Estamos nisto com o Senhor para todo o sempre. Aleluia! Animados do Senhor. Podemos dar uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos. Não há outro como tu. Aleluia!